Pensem comigo, como é que um país que, uma época, nem bicicleta fabricava, se tornou uma das potências mundiais da aviação? Pois é, essa é a história incrível da Embraer, um sonho que, literalmente, decolou contra tudo e todos e mudou o céu do Brasil para sempre. E tudo começa, na verdade, com essa ideia aqui, essa visão do Casimiro Montenegro Filho, o cara que criou o ITA. A sacada dele foi genial. O foco não era só construir máquinas, sabe? Era, antes de mais nada, capacitar as mentes. Era um projeto sobre pessoas, sobre potencial humano, muito antes de ser sobre metal e motor. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Como é que essa ideia de formar gente vira uma das maiores fabricantes de aviões do planeta? Bom, a resposta para isso envolve um jovem sonhador, uma tragédia, um nevoeiro que pareceu um milagre e, olha, uma persistência fora do comum. A jornada da Embraer não começa num hangar cheio de tecnologia, nem num laboratório supermoderno. Na verdade, começa de um jeito bem mais simples, bem mais humano. A cena é essa: dois garotos, um jovem Osiris Silva e o melhor amigo dele, o Zico, sentados num banco de praça em Bauru que eles chamavam de escritório. E ali, eles ficavam sonhando com uma coisa que parecia completamente impossível: construir aviões no Brasil. O caminho do Osiris foi cheio de altos e baixos. Em 55, aconteceu uma tragédia. O Zico morreu num acidente de avião. Naquele momento, o Osiris achou que o sonho dos dois tinha morrido junto. Mas, em vez de desistir, ele transformou aquela dor em propósito. Ele entrou no ITA para realizar o sonho pelos dois. Diploma na mão, a memória do amigo como combustível, o Osiris finalmente tinha a chance de fazer o sonho acontecer. Só que construir o primeiro avião do Brasil ia ser um desafio, assim, gigantesco. A missão era muito clara: reconectar o Brasil. É que no fim dos anos 50, mais de 300 cidades pequenas tinham perdido seus voos comerciais. A solução? Um avião forte, um turbo-hélice bimotor. Esse tipo de motor, que usa uma turbina para girar as hélices, era perfeito para pousar em pista curta e voar de forma econômica em rotas menores. Era exatamente o que o país precisava. Mas é preciso entender o tamanho do problema. Muita gente, mas muita gente mesmo, dentro e fora da aeronáutica, simplesmente não acreditava que era possível. A equipe teve que lidar com desconfiança, pouca grana e uma pressão enorme para provar que o Brasil era capaz de um projeto tão ousado. E aí chegou o dia, o momento da verdade. O avião decolou. Nas palavras do próprio Osiris, o espanto foi geral lá em São José dos Campos. Mas ele dizia que o espanto maior mesmo foi quando o avião pousou. Eles tinham feito um avião que não só subia, mas também descia. A prova técnica estava ali, voando. Foi uma vitória incrível, sem dúvida. A engenharia brasileira tinha mostrado seu valor. Mas a história não acaba aí, não. Na verdade, a maior crise de todas ainda estava para chegar. Pois é, o sucesso técnico não virou sucesso de negócio. Nenhuma empresa privada quis investir para fabricar o Bandeirante em série. 6 meses depois daquele voo histórico, o projeto estava na gaveta. O sonho parecia que ia morrer na praia. E é bem nesse ponto que a história dá uma virada, que parece até roteiro de cinema. Um evento totalmente aleatório, uma sorte danada, ia mudar tudo. A equipe estava arrasada. O avião que eles ralaram tanto para construir estava lá, parado num hangar, sem perspectiva nenhuma de futuro. A sensação era de derrota total. Aí acontece o inacreditável. O avião do presidente da época, o Costa e Silva, estava indo para Guaratinguetá. Só que o nevoeiro fechou o tempo, ele não conseguiu pousar lá e teve que desviar para São José dos Campos, parando exatamente em frente ao hangar do protótipo. E olha que sorte, as autoridades locais estavam esperando no aeroporto errado. Então, a maior autoridade ali naquele momento era o próprio Osiris. Ele não pensou duas vezes. Foi lá, apresentou o avião, explicou o projeto e defendeu com unhas e dentes a ideia de criar uma indústria de aviões no Brasil. Foi a apresentação da vida dele. Aquele encontro inesperado, no meio de um nevoeiro, acendeu a faísca que iria criar uma gigante da aviação. E não é que o presidente se interessou mesmo? A Embraer nasceu com apoio do governo e o primeiro grande pedido, da FAB, foi o que deu o empurrão inicial. Anos depois, já mais forte, a empresa foi privatizada. Um passo que foi essencial para ela se tornar essa competidora global que a gente conhece hoje. A partir dessa base sólida, a Embraer cresceu muito e hoje tem uma linha de produtos super diversificada e competitiva, que se apoia em 3 grandes pilares.
Hoje em dia, a empresa atua forte em 3 frentes. Na aviação executiva, com jatos como o Phenom, que é o mais vendido do mundo na sua categoria. Nos jatos regionais, com a família E-Jets, que simplesmente revolucionou esse mercado. E, claro, em defesa e segurança, com aviões como o Super Tucano e o KC-390. E é justamente nesse setor de defesa que a gente talvez encontre o maior símbolo da maturidade tecnológica do Brasil e da sua influência no mundo. E aqui está ele, o KC-390 Millennium. Olha, isso aqui não é só um avião de transporte, é uma plataforma estratégica. Ele consegue decolar de pista de terra, levar tropas para uma zona de combate, reabastecer caças no ar ou entregar ajuda humanitária depois de um desastre. O KC-390 é o resultado de décadas de trabalho e coloca o Brasil como um jogador importante no cenário de defesa global. Quando a gente olha para esses aviões super sofisticados, é fácil achar que o segredo do sucesso da Embraer está só na tecnologia, nos motores, na aerodinâmica. Mas a verdade é bem mais profunda, e ela nos leva de volta para o comecinho da nossa história. Essa frase aqui, ela resume tudo de forma brilhante. Quando a gigante Boeing se interessou pela Embraer, o alvo não eram as fábricas nem as patentes, era o talento humano. O bem mais valioso da empresa sempre foi o cérebro das pessoas. No fim das contas, a visão do Casimiro Montenegro de produzir engenheiros antes de aviões se provou a estratégia perfeita. A saga da Embraer nos deixa com essa reflexão. Ela nos mostra que a tecnologia mais avançada do mundo não nasce de máquinas, mas sim da coragem, da resiliência e, principalmente, do sonho de pessoas que simplesmente se recusam a aceitar que algo é impossível.